Sou Paulo Branco, tudo bem, proctologista. Vou falar de uma doença muito controversa, da anatomia para a doença, né? Vocês entenderem o mecanismo de formação do cisto pilonidal. Doença que acomete pacientes jovens, muito jovens, que se sentem profundamente incomodados, porque é uma região funcional, uma região que o paciente senta, pratica esporte, né? Está relacionada ao trauma. Antigamente era conhecida como doença do GIP, que durante a Segunda Guerra Mundial havia muito traumatismo nessa região. Os traumatismos estavam vinculados ao aparecimento maior dessa doença. Por quê? Porque o cisto pilonidal, como o próprio nome indica, quando você opera cisto pilonidal, você vê que quase 100% dos pacientes se encontra um pelo envolvido na gênese, na causa da doença. Então você tem aqui o sacro, né? O sacro. Aqui você tem a pele, né? E ó, de repente, olha o folículo piloso. É o orifício, o folículo piloso. Aqui está o pelo, né? E o folículo. Pelo e folículo. Então as bactérias que moram na superfície da pele, chamadas saprófitas, que convivem conosco, elas penetram esse orifício do folículo, do pelo, é muito largo, e as bactérias penetram, dando de início uma foliculite, com pequenos abscessos no folículo piloso. Começa a crescer nessa região, né? E se torna uma cavidade infectada, abscesso pilonidal. Fase aguda da doença, abscesso pilonidal. Esse abscesso pilonidal, causado pelos bichinhos, as bactérias que penetram no folículo largo e dão um abscesso, elas não têm para trás, posterior não dá, tem um osso periósteo do sacro e tem a pele. E entre a pele e o osso tem tecido gorduroso, aqui ó, tem tecido gorduroso. Então elas tendem a crescer ou em direção à parte inferior, reto anal, ou para cima, né? Para as costas. Eu tive paciente com cisto pilonidal até metade das costas, né? Então, depois que drena, fica a pele, continua a pele, né? Drenou o abscesso, fica um pseudocisto, um falso cisto, porque criou uma membrana, a bactéria cria uma membrana, produz lactato para se defender, essa membrana foi drenada, ó, mas continua essa membrana, esse granuloma. Que o cisto pilonidal, ele é um falso cisto, ele é um pseudocisto. Ele não é como um cisto funcional de ovário, que tem a cápsula bem definida dentro do ovário. Ele é um falso cisto. Ele cresce em direções variadas, né? Então fica essa membrana que pode formando novos abscessos, né? Muito bem. Então, entenderam? Folículo largo deu esse abscesso. O abscesso treinou, ficou uma cavidade. Esse cisto, ele pode ter trajeto único, ó. Só um trajeto, e fica um orifício na pele. Você vê, tem um furinho, paciente, doutor, eu tenho um furinho na pele. Não é que vocês falam, tem cisto pilonidal? Drenou e ficaram dois furinhos, ficou um furinho. É esse furinho do folículo que fica na pele. Esse folículo, né? Como eu falei que é um folículo largo, as bactérias vivem na pele, penetraram no folículo, deram abscesso, criaram a membrana, falsa membrana, drenou e ficou a membrana. Tá certo? Essa membrana aqui, ó. Os furinhos na pele. Foi o local de início da doença. Esse cisto, ele pode crescer num sentido só, uma rua só, ou pode ter ruas acessórias, ó. Ruas acessórias, ó. Essas ruas acessórias configuram um cisto pilonidal complexo. Então o cisto pilonidal pode ser classificado como simples, uma rua só. Complexo, ruas acessórias. Né? Muito cuidado. Isso é causa de insucesso do tratamento cirúrgico. O cirurgião tira o cisto principal, o trajeto principal, e deixa trajetos acessórios. Senão formam novos cistos. Ou a ressonância magnética, ela não precisa bem, ela não mostra com nitidez os trajetos acessórios. Ela mostra que tem um cisto ali, uma membrana, uma inflamação, ele mostra isso. Mas muitas vezes a própria ressonância do paciente com ressonância magnética não mostrou cisto acessório, trajeto acessório. Então você vê bem
Quando você vai fazer o cisto piloidal, antigamente se colava com azul de metileno, isso ficou um pouco abandonado. Eu desenvolvi um guia, o mesmo guia da fístula perianal, eu uso no cisto piloidal. Eu identifico o trajeto. O que o cirurgião vai entender mesmo na hora é quando ele abrir, ele tirar isso, ele vai ver se tem trajeto acessório ou não tem. Ou ele sabe que tem trajeto acessório porque ele tem uma rua principal, buraquinho na rua principal e buraquinho acessório ao trajeto principal. Aí ele sabe que tem um trajeto acessório. Mas se não tivesse orifício, o cirurgião não tem como saber. A ressonância não teve tradução. A ressonância não mostrou. Né? Então, na hora, o cirurgião tem que ter muito cuidado para descobrir os trajetos acessórios do cisto piloidal. Outra diferença, eu opero cisto, eu tiro todo o cisto com laser e eu sempre fecho a ferida cirúrgica. Eu sempre fecho a ferida cirúrgica. Porque eu entendo que deixar cisto piloidal aberto no paciente jovem dá uma qualidade de vida muito ruim, leva de 3 a 6 meses para cicatrizar, num cara que faz exercício físico, tem atividade, trabalha, senta, traumatiza, a qualidade de vida é muito ruim. Quem não faz, se dá abscesso, se recidiva, não, você faz uma depilação a laser antes, como área de segurança, que o teu inimigo é o pelo, não adianta operar, deixar aberto com o inimigo na trincheira, então você tira os pelos com laser, né? Fecha a ferida cirúrgica. Se der uma infecção, eu tiro um ponto, acabou 1,2. Agora eu tenho muito pacientes que o fechamento é errado. O fechamento tem que ser com pontos que protejam o corte, a incisão, pontos que protejam a incisão, fora dela, e pontos na incisão. Eu tenho operado pacientes que se eu der 3 pontinhos e pronto, não adianta, porque as nádegas puxam o corte para fora. Então não adianta nada, a ferida vai abrir mesmo. E pega a fama que abre mesmo. Se for mal fechada, ela abre mesmo. Então fica a fama de que abre. Agora, se ela for bem fechada, ela não abre. Pontos que tirem a força centrípeta das nádegas. Você fecha a avenida principal, a incisão principal e ponto. Agora, fama de abrir, porque os pontos, o fechamento foi inadequado. O número eu opero por ano, muitos pacientes com cisto piloidal, uma cirurgia que eu faço com muita frequência, que eu fecho a ferida cirúrgica, mas o fechamento tem que ser adequado. O paciente fala que já operou 2 vezes fechado, mostra as fotos, são 3 pontinhos, não adianta nada. Tem que ser pontos que tirem a força dos pêndulos, das nádegas, sobre o corte cirúrgico. Tá bom? Cisto piloidal. Gostaram? O antigo quadro negro. Da minha época só, da época de todos nós. E viva o quadro negro. Esta matéria, essa pequena palestra, vocês encontram no meu blog, da Saúde Médica, ou no YouTube, no meu canal de vídeos, proctologista, Dr. Paulo Branco. Um abraço.